Tudo bom, pessoal? Meu nome é Eduardo e eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês hoje de como que a escrita entrou na minha vida, né? Então, eu acho que ela entrou, na verdade, desde cedo, né? Eu sempre gostei muito de escrever e eu acho que talvez todos os autores acabem falando isso, né? Que, de fato, eles começaram a escrever desde muito cedo, né? Desde criança. E não foi diferente comigo. Então, eu lembro que nas minhas aulas de redação era aquele momento que eu mais gostava, tirando, obviamente, aquelas matérias, disciplinas como, por exemplo, educação física, esporte, né? Eu sempre gostei muito de fazer práticas, né, atividade esportiva ao ar livre, mas era uma aula de fato de redação onde eu conseguia sentar, entrar no meu mundo, imaginar e eu conseguia desenvolver uma boa história, né? Então sempre gostei muito dessa disciplina. Se comparar com matemática, português, a própria literatura, realmente acho que era aquele meu momento de redação na escola que eu mais gostava, né? E até os meus 27, né, falando assim um pouquinho mais além, né, até os meus 27 anos, eu nunca tinha pensado de fato em escrever um livro. Eu achei que, na verdade, isso era uma coisa bem longe de mim, né? Eu li alguns livros, muita fantasia naquela época. Eu tinha lido algumas coisas do Harry Potter, a parte do Tolkien, eu tinha lido praticamente a obra completa dele. Enfim, né? Eu acho que todos esses grandes autores de fantasia, eu estava muito envolvido, lendo muita coisa deles, né? E eu acabei pensando, né? Eu estava no trabalho, eu estava um pouquinho estressado. O que eu poderia fazer, né, para ter um hobby ali no meu dia a dia que seria bem interessante. Então pensei, né, eu vou escrever um livro, eu vou de fato pensar, desenvolver uma história. Eu acabei por um período de tempo, ali uns 2, 3 meses, eu acabei tentando puxar o que eu poderia escrever, o que eu poderia desenvolver, e a partir disso, né, começou a surgir o meu primeiro livro, que chama Garok, o Demônio das Trevas. Em outro vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor como é que eu fiz ele, como que eu estruturei ele, mas eu acabei escrevendo esse livro e foi muito legal, porque era uma época, e até hoje, né, até hoje eu faço isso praticamente todos os dias, de sentar num período do meu dia, não importa que dia que seja, se é dia de semana, sábado, domingo, feriado, enfim, eu acabo sentando um pouquinho, eu acabo desenvolvendo um pouquinho da história, nem que seja um parágrafo, uma página, enfim, mas é aquela coisa que assim me faz sabe, a hora que eu acabo, me faz eu me sentir bem, né? E eu acho que isso é uma coisa muito positiva da escrita, né? Eu estava precisando naquela época começar a liberar um pouquinho a minha criatividade, né? Eu tenho uma válvula de escape para isso. Eu sempre gostei muito, né? Sempre fui um pouquinho criativo, né? E sempre gostei de várias outras artes, né? Vamos dizer assim, pintar, desenhar, né? Tocar algum instrumento, mas eu até toco um violão, mas assim, o restante, assim, eu sou completamente, né? Não é uma coisa que eu faço assim tão bem. Então eu acabei na escrita. De certa forma, eu acabei pensando que esse daqui seria uma coisa que realmente eu faço, gosto de fazer bem, e é uma coisa que faz muito bem para mim, né? Então eu comecei a escrevi alguns contos nesse meio tempo, alguns outros livros, e eu finalizei, né, o Garok, acabei escrevendo, depois eu falo um pouquinho mais. Vou falar também do João Bom Coração, também como que veio a ideia, né, enfim, de eu escrever esse livro, que é um livro infantil que foge um pouquinho do livro do Garok, que é um livro mais de fantasia épica, né? Um livro de alta fantasia, e agora também Praia da Concha, que eu estou quase finalizando, né? Ainda bem, já faz alguns anos que eu tenho escrito o Praia da Concha, então agora eu acho que está no momento de concluir. Então eu queria, na verdade, trazer isso para vocês. E eu queria perguntar também para vocês aqui no vídeo o que faz, né, vocês realmente se sentirem bem, aliviar do estresse do dia a dia, se vocês têm algum hobby. E é isso aí, gente. Depois eu mando outro videozinho para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.